Bom, então vamos começar a nossa análise mensal das condições meteorológicas e esse mês teremos também avaliação de previsões, né? E mais uma surpresa no final, eu vou deixar para o final. Vamos lá, Natan, toca o barco aí. Olá a todos, para quem não me conhece, eu sou o Natan, eu estou na equipe de meteorologia da Hashtag.cel, ajudando o Giovanni, e hoje a gente vai trazer um pouco do que aconteceu em maio de 2025, um breve resumo, né, aplicado para as variáveis para os pilotos, né, de helicóptero, e, primeiramente, eu vou trazer um glossário para falar um pouco de alguns termos, né, que vão ser úteis ao longo dos slides. Primeiro, lembrando que as regras de voo que a gente utiliza aqui é uma adaptação das regras de voo comumente usadas, e em questão do VFR, a visibilidade é acima de 8K e o teto acima de 1.000 pés. Já para o MVFR, já fica entre 1,5 e 8K e entre 600 e 1.000 pés. No caso do IFR e do LOW, a gente deixou um pouco mais restrito. O IFR agora é entre 1 e 1,5 quilômetros para visibilidade, e o teto é entre 300 e 600 pés. E para LOW mesmo é abaixo de 1.000 metros a visibilidade e o teto abaixo de 300 pés. Então, é um período bem restritivo. Um termo que eu vou falar bastante é a climatologia. A climatologia, basicamente, é a média dos dados que a gente trouxe aqui de 2005 a 2024. Então, é a média, é o que se espera ao longo do período dos últimos 20 anos. E o desvio padrão é para ver o quanto aqueles dados estão dispersos, ou seja, estão dispersos em relação à média. Então, quanto menor o valor do desvio padrão, mais uniforme, mais próximo da média é aquele conjunto de dados. E a anomalia é simplesmente a diferença entre um dado e outro. E aqui, quando eu falo anomalia, é o dado observado, que é no mês de maio, menos a climatologia, que é entre os anos de 2005 a 2024. Um ajuste importante é que a gente considera para teto valores de nuvens, de cobertura broken e overcast. E os valores que estão acima... Está tendo algum eco? Eu acho que alguém está com o microfone ligado. É o Guilherme. Aí. Voltando. Sobre os ajustes relevantes, a gente considera o teto apenas nuvens com cobertura broken e overcast, que é quando está mais coberto o céu. E os valores que estão acima de 3.000 pés não são considerados. Então, tudo que está acima de 3.000, ou quando é CAVOC, é considerado como 3.000 na análise. Que aí a gente só trabalha com 3.000 para baixo, que é o que realmente importa para os pilotos. E a gente trabalha com os aeródromos de Guarulhos e de Congonhas, que são os únicos que têm um METAR e o SPES disponível 24 horas, que aí ajuda na questão de dados. Primeiramente, a gente vai trazer o que aconteceu de precipitação em São Paulo. Então, a gente utiliza a estação do INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, a estação que fica aqui do Mirante, então fica numa interface entre Guarulhos e Marte, perto do centro, e a gente traz aqui a precipitação diária, ou seja, o acumulado de precipitação a cada dia do mês. E aqui são as barras representam o acumulado de chuva naquele dia. Em maio, tivemos 3 frentes frias passando pela região, e a frente fria que trouxe mais acumulados foi a segunda. Nesse mês, que é a transição para o inverno, a precipitação, o regime pluviométrico, ele fica muito dependente dessas passagens de frentes frias, diferente do verão, que tem a formação daquelas pancadas rápidas e fortes que são causadas pelo calor da superfície. Então, quando chega essa época do ano, as chuvas são mais estratiformes, são
às vezes duram um dia todo com garoa, e aí não são tão fortes assim, e dependentes das frentes frias. Nesse mês, choveu 38 milímetros, e de acordo com a climatologia do INMET, para maio, o esperado é 66,3 milímetros. Então, choveu 42% abaixo da média. E o dia com maior precipitação foi o dia 22 de maio, que foi quando a segunda frente fria passou, e esse valor corresponde a apenas 27% da climatologia. Aqui trazendo um pouco das cartas sinóticas dos pilotos, né? Para a primeira frente fria que passou no dia 10 de maio, a gente tem aqui ela passando de forma mais marítima e influenciando mais as questões de teto e visibilidade no dia posterior, que foi dia 11 de maio. E durante esse 10 e 11 de maio teve um total de 17 milímetros. A gente consegue ver aqui nessas duas figuras ao longo das horas em UTC, o teto e a visibilidade. A gente consegue ver para Guarulhos em azul e Congonhas em laranja. A gente vê que a visibilidade mesmo foi afetada só na parte da manhã, e ao longo da madrugada o teto se manteve em VFR e pontualmente IFR em Congonhas. A gente consegue ver aqui que às 11 UTC, ou seja, às 8 horas da manhã, o teto estava bem baixo, estava abaixo de 500 pés. Então, esse foi o momento que a frente fria mais teve influência no teto e visibilidade. A segunda frente fria, que foi a que trouxe um pouco mais de precipitação para a região, ela passou no dia 22, e esse aqui é um mapa do dia 23. Ela ficou um pouco semi-estacionária, e a gente consegue ver aqui que teve alguma influência, não tanto quanto a primeira. Em questão da visibilidade, a gente consegue ver que foi pontualmente, né, em Congonhas, em Guarulhos, e afetou um pouco mais o teto, principalmente em Congonhas. A gente consegue ver aqui que ao longo da madrugada do dia 23, o teto ficou entre MVFR e, pontualmente, às 4 TC, ficou IFR. Natan, Oi. uma perguntinha. Esse teto mais baixo em Congonhas é pela proximidade da serra e alguma influência ali da Guarapiranga ou não tem nada a ver? Esse teto aqui, um pouco mais baixo, foi por causa da chuva. Entre o dia 22 e dia 23, choveu de madrugada, então provavelmente a chuva de madrugada deu um pouco mais ali em Congonhas, Tá bom. em comparação com Geralmente, Guarulhos. quando a frente fria, como a gente vê aí na carta, ela é mais oceânica, né? A umidade ela entra de sudeste. Sim, o Congonhas está mais perto da serra, a umidade vem ali do litoral, né? Então fica um pouco mais baixo do que Guarulhos. Isso. Tem uma situação que eu acho que depois o Natan vai comentar. Quando o vento está de nordeste, aí complica mais em Guarulhos. Exatamente. Então, beleza, tem essa influência aí do vento sul, sudeste, Congonhas e o norte, noroeste, Guarulhos. Beleza. Nordeste, Guarulhos. Ah. Nordeste porque vem do Vale do Paraíba. Beleza. A próxima frente fria foi aquela que teve da virada, né, que foi uma frente fria mais continental, que chegou até o sul do Amazonas, né, e a gente consegue ver que ela em si não foi tão impactante em questão de queda de visibilidade, teto, como as outras duas frentes frias. A gente consegue ver aqui que em Congonhas a visibilidade nem foi afetada, e Guarulhos deu uma leve caída quando ela passou, né? A banda de nebulosidade passou. A gente consegue ver aqui, né, que ela passa rapidamente e logo o ar seco toma conta e traz de novo as condições VFR, né? Então, e a gente consegue ver aqui que nesse dia choveu só 2 milímetros, então foi uma chuva muito rápida, bem localizada, e logo o ar seco trouxe. Geralmente, quando a gente tem essas frentes mais continentais, traz mais esse ar seco do que as frentes marítimas que interagem
com o relevo, né, da Serra do Mar, e geralmente traz mais chuvas em Congonhas, por exemplo. Aqui em questão das porcentagens de regras de voo para Guarulhos. O primeiro gráfico é a climatologia, é o que a gente espera da frequência horária das regras de voo de VFR, MVFR, IFR e LOW para cada horário. E essa aqui, a do meio, ela é o que ocorreu no mês de maio. E a gente consegue ver aqui na anomalia a diferença do mês de maio para a climatologia. A gente consegue ver que na madrugada teve mais dias VFR do que MVFR. Então, pelos valores aqui em vermelho, a gente consegue ver que o começo da noite e madrugada, elas foram um pouco mais limpas. Em compensação, tivemos lows, que a gente consegue ver aqui pela porcentagem, lows próximos da média, e concentrados entre as 7 e as 8 local. A gente consegue ver aqui que teve 5 ocorrências e 6 ocorrências, respectivamente, enquanto que o esperado geralmente é 3. Então, a gente teve essa frequência de lows que a gente vai ver depois, que é por causa do vento de nordeste. E na questão do MVFR, a gente consegue ver, né, como é esperado que ao longo da madrugada tenha algum MVFR e não teve tanto quanto é esperado. A gente vê aqui valores de 13, 12 a frequência e teve entre 5 e 4. Para Congonhas, a boa parte do tempo ficou mais VFR. A gente consegue ver aqui pela frequência, né, do mês. Como a gente consegue ver, né, a parte da tarde, quase todos os dias foram VFRs. E o interessante é ver que não teve lows. A gente consegue ver aqui nessa coluna, né, nessa linha, que não teve nenhum low em Congonhas. E poucos IFRs para Congonhas. Então, foi um pouco melhor, né, para os pilotos em questão de Congonhas. E a gente consegue ver aqui, né, como a quantidade de MVFRs também não teve tanto como esperado, né? A gente consegue ver anomalias de 7 dias, 9 dias abaixo, né? Então, as madrugadas, né, em Congonhas também foram bastante limpas nesse quesito. A gente consegue ver aqui pela porcentagem, 14,5% abaixo do que é normal para MVFR. Agora a questão da visibilidade, primeiro mostrando o que tem no gráfico, né? Essa linha preta é a média climatológica, né, para cada hora do dia em UTC, e a linha em vermelho tracejado é o maio de 2025. Em cinza é o desvio padrão, ou seja, o quão os valores eles se dispersam em relação à média, né, que é a linha em contínuo, e o vermelho é o desvio padrão do mês de 2025. Então, a gente consegue ver aqui, né, que nos horários que teve os lows que a gente viu, o desvio padrão é muito maior, porque teve maior variabilidade das visibilidades nesse horário, em comparação com a madrugada, que o desvio padrão é menor, ou seja, foram valores mais próximos da média, que a média ainda assim foi alta, né? A gente consegue ver aqui que ao longo da madrugada quase chega a 2 quilômetros acima, né? Uma anomalia positiva. E em relação à tarde, ficou ligeiramente acima, e o desvio padrão foi muito parecido com a climatologia. Então, a gente teve madrugadas mais limpas, e não teve nenhum recorde de mínimos, né, nesse mês. A maioria dos pontos mínimos, que são esses valores em vermelhos, eles estão dentro do esperado, né, dentro do desvio padrão, e só tivemos 2 episódios que coincidiu com outro mínimo, o mínimo climatológico. Então, a gente consegue ver aqui para Congonhas que a anomalia também de visibilidade ficou muito acima do normal, e a gente consegue ver que o desvio padrão não é tão
alto quanto Guarulhos, né? Justamente porque não teve tantos IFRs, logo teve valores mais próximos da média. E a gente consegue ver aqui pelos mínimos também, que não teve nenhum mínimo próximo do mínimo climatológico, que são esses pontinhos em X, e a visibilidade, né, o desvio padrão dela chega a ser um pouco acima, né, o desvio padrão está bem acima da climatologia. Em relação ao teto, em Guarulhos, a gente consegue ver que, na maior parte, o teto ficou um pouco mais acima, com exceção das horas mais frias, por causa da ocorrência de lows. A gente consegue ver aqui nos mínimos, né, de 2025, que ficaram bem próximos, assim, do mínimo climatológico, justamente porque teve aqueles lows. Então, teve valores de 200, 300 pés. Desculpa. E o intervalo, né, do desvio padrão do teto foi maior do que da climatologia, justamente por causa desses lows. E em questão das madrugadas, também ficou bem acima do normal, né, quase 200 pés acima, e a parte da tarde, alguns períodos um pouco acima e um pouco dentro da média. Para Congonhas, todo o ciclo diurno ficou acima da normal. Oi. Deixa eu só fazer um comentário. Voltando ali em Guarulhos, essa anomalia de teto mais baixo de manhã cedo ali em Guarulhos, né, que é onde a linha tracejada vermelha está abaixo da linha preta, né? A linha preta é a média. Então, esse ano, maio, no horário da manhã, ali começo da manhã, estava com menos teto do que a média. E o gráfico de baixo mostra isso com as colunas em azul para baixo, né, mostrando uma anomalia negativa. E isso a gente tinha comentado que está relacionado com aquele meu comentário de agora há pouco do vento de nordeste, né, trazendo nebulosidade ali do vale. Vem um ar mais úmido, né, vem do Vale do Paraíba, e quando chega ali em Guarulhos, forma teto baixo e às vezes até nevoeiro. Exatamente. E isso a gente não observa em Congonhas, que está tudo acima do normal. Em relação à parte da tarde, ficou um pouco ligeiramente acima do normal, mas não tão acima como na madrugada e no começo da manhã. Justamente por causa da questão dos ventos. E falando em vento, trazendo aqui a intensidade e a direção do vento, a média climatológica é essa em preto, o desvio padrão é esse em cinza, a média de maio é essa em azul tracejado, e o desvio padrão de maio é esse em azul mais claro. Em relação à direção, em preto é a climatologia, e a de maio de 2025 é a em azul. A gente consegue ver que no período noturno, e principalmente no começo da manhã, o valor a intensidade desse vento está bem acima, né? Chegando a quase 2 KT acima da média, né? Enquanto que a parte da tarde, os valores não são tão altos quanto da manhã, mas mesmo assim um pouco mais do que a média. E a gente consegue ver também, em questão da direção, que o vento, em maio, né, ele demorou um pouco mais para se tornar de sul. Geralmente, ele já fica de sul às 16, e ele demorou para ficar nesse mês, chegando às 18 UTC. Então, tem essa questão também. Em relação a Congonhas, os valores foram muito próximos o padrão do vento, ele ficou muito próximo do observado, mas também teve esse atraso, né? A direção do vento, né? Um leve atraso para ser de sul. Em relação à temperatura e o ponto de orvalho, em Guarulhos, a gente consegue ver aqui a temperatura da climatologia são as de linha contínua, e a de 2025 é em tracejado. A gente também tem o desvio padrão em vermelho, né? Esse shaded em vermelho. A gente consegue ver aqui, né, que em 2025
todo o período, o ciclo diurno, né, ele está acima do normal. E para a temperatura de orvalho, ele fica ligeiramente próximo, né, durante a madrugada e começo da manhã, e acima na parte da tarde. E a gente consegue ver uma maior diferença, né, de T e TD, né, ou seja, temperatura e temperatura de orvalho, mais na madrugada, pois a madrugada teve valores maiores, então teve essa maior diferença de T e TD, e justamente isso confirma, né, por que a gente teve madrugadas mais limpas, né, teve maior diferença entre T e TD. Geralmente, quando temos uma menor diferença, temos uma visibilidade e um teto mais reduzido, então, consequentemente, tem menos períodos de VFRs. Para Congonhas, isso ainda é mais visível. A gente consegue ver aqui que a temperatura de orvalho ficou bem acima do normal, então, principalmente à tarde. E a temperatura também. A temperatura à tarde foi acima do normal. E aí a gente consegue ver que a diferença, né, tem essa grande diferença, né, de T e TD. E isso pode não, está relacionado às mudanças climáticas, né? Talvez o perímetro de Congonhas esteja um pouco mais urbanizado e isso também influencia a questão da temperatura, né? A temperatura na madrugada, ela não se resfria tanto quanto deveria. E aí não tem tantos valores de T e TD próximos, então fica mais limpo, né? Não tem a presença tanta de uma visibilidade mais reduzida e um teto também. Agora, trazendo um pouco das condições de tempo presente para Guarulhos, a gente consegue, e aqui a gente vê a anomalia para cada tempo, cada horário, né, do dia, para algumas variáveis, como chuva moderada, chuvisco, bruma, nevoeiro, CB, No Significant Cloud, TCU, e aqui a gente consegue ver que, apesar de maio não ter sido um mês mais chuvoso, teve mais episódios de chuva um pouco mais moderada em pouco tempo. Então, por isso que os valores de RA, né, que é chuva moderada, estão um pouquinho acima do normal, assim como a questão do, do RA positivo, né, que é uma chuva mais forte. Em questão do No Significant Cloud, como foi um pouco mais seco, tende a aparecer mais esses NS6, diferentemente do que ocorreu em abril. Eu não sei quem estava aqui, que também estava vendo o relatório de abril, que não teve tantos NS6, né, acima do normal. E um fato interessante é ver a bruma, né, abaixo do normal, e a gente viu que teve lows muito próximos da média, mas é porque esses lows, eles foram concentrados nos horários entre as 11 e as 12, então é esperado que tenha mais horários com bruma, só que não teve. Os lows foram concentrados entre as 8 e as 9 da manhã, então não teve, desde o começo da madrugada, a quantidade de bruma que é esperado. Aqui eu posso fazer um comentário, Nathan. Vai em frente. A gente viu que teve mais vento pela manhã do que o normal, né? E aqui é Guarulhos, né? A gente falou do vento nordeste lá em Guarulhos. Bom, para ter fog, bruma, o fog principalmente, precisa ter pouco vento, né? Para o nevoeiro ficar ali perto do chão, que é a nuvem no chão. Quando você tem mais vento, mistura um pouco as camadas, as primeiras camadas ali perto do chão, então é mais fácil formar nuvens bem baixas do que o nevoeiro, tá? E foi isso que a gente teve teto mais baixo em Guarulhos do que o normal, mas teve menos nevoeiro do que o normal, né? Então provavelmente tem uma relação com esse mês um pouco mais ventoso ali em Guarulhos, esse vento de nordeste ali. Eu dei uma olhada, né? Nos dias que teve low, o vento estava de nordeste e ele estava forte, né? 8 kT,
9 kT, então isso atrapalha, exatamente como o Giovanni falou, isso atrapalha a formação de fog e bruma, né? Em relação a Congonhas, a gente tem a maior parte das variáveis, né, dentro da média, ligeiramente abaixo, justamente porque o mês ficou mais seco, né, e a gente consegue ver que não teve tantas brumas quanto esperado, a chuva mais fraca, aquela garoa que acontece, desculpa, que acontece ao longo do dia, não teve tanto, então a gente consegue ver também um fato interessante é esse CB e esse TSRA um pouquinho acima da média, um dia, né? Teve uma ocorrência a mais do que o normal, justamente porque foi um dia, provavelmente foi no dia que choveu mais, né? No dia 22, aquela segunda frente fria, que teve algum TSRA e um CB pontual ali que deu para ser um pouquinho acima da média, mas não tão acima, né? Então, a gente consegue ver aqui que a maior parte das variáveis são todas neutras, né? Não teve muito. Porque maio já não chove tanto, então choveu menos, então não tem tanta diferença assim. Agora, trazendo as métricas, né? O diferencial desse mês, eu faço um acompanhamento da previsão do modelo europeu, e aí trouxe algumas métricas para ver como é que está essa previsão. Então, eu comparo a previsão, aqui no caso são previsões semanais, com o observado naquele aeródromo. E a primeira métrica é o erro médio absoluto, que é basicamente medir a magnitude dos erros, ou seja, quão aquela previsão traz um erro em média. E aí a gente consegue identificar que nas três semanas que teve frentes frias, a semana que teve mais erros, né, foi da segunda frente fria, que foi a que choveu mais. E é interessante, né, a gente pensa, nossa, a maior frente fria, que é continental, que teve no final do mês, a gente pensa, nossa, vai ter um maior erro, né? Mas na verdade não, foi uma das menores. Justamente porque traz um ar mais seco, então não traz uma dificuldade tão grande assim para o modelo europeu. E a gente consegue ver aqui que a mesma tendência ocorre para o teto. A gente consegue ver erros de 600 pés, tanto em Congonhas quanto em Guarulhos. E para visibilidade, Guarulhos aparentemente é mais afetado. Outra métrica que a gente usa é a correlação de Pearson, que ele pega a relação linear entre a previsão e o observado. Então, valores que são próximos de 1 são conjuntos de dados que têm uma correlação perfeita. E aí, à medida que vai indo próximo aos valores de 0, a gente tem correlações imprevisíveis ou não significantes. Então, aqui a gente traz em cores, né, para identificar o quão bom é essa relação entre a previsão do modelo europeu e o observado naquele aeródromo. Então, essa faixa que é a mais azul é que tem uma boa correlação perfeita. Em verde é entre uma muito forte a forte. A amarela é entre moderada e fraca, e a vermelha é que não é muito boa, que é desprezível, ruim. Então, a gente consegue ver aqui que, para a variável do teto, a previsão ela traz uma correlação mais moderada a forte do que a visibilidade. A visibilidade, o modelo europeu, né, ele tem um pouco mais de dificuldade, e ele teve mais na primeira frente fria. Então, em comparação com a última frente fria, que foi mais seca, né, as correlações foram bem melhores. A gente consegue ver aqui valores entre moderado a forte e até forte. A gente consegue ver aqui também, né, que Congonhas tem uma maior dificuldade, né, de correlação para visibilidade, mas tem uma melhor correlação em geral, né, para o teto. E, por último, o viés. O viés é para a gente identificar se a previsão está superestimando ou subestimando o observado.
E a gente consegue ver aqui, para a visibilidade, né, que a segunda frente fria foi a que trouxe uma maior superestimação, e para última, né, a última frente fria mais continental, os valores foram bem próximos do observado, né? Não teve tanta superestimação ou subestimação. Já para o teto, a segunda frente fria, né, ela ficou bem próxima, os valores não superestimaram tanto quanto subestimaram, e em Guarulhos teve uma maior dificuldade na primeira frente fria. Então, esse é um fato interessante. Assim, obrigado pela atenção, pela presença de todos, e bons ventos, bons tempos. Obrigado, Natan. Obrigado. Bem bacana. Valeu, Natan. Muito bom. Então, Natan deu essa passagem pelo mês de maio, tivemos 3 frentes, a última frente que tinha massa de ar frio mais forte, mas teve uma trajetória continental, então ela chegou bem seca, por isso não trouxe muito problema. Foi aquele dia que eu lembro de um piloto me perguntar, mas Giovanni, já passou a frente fria, por que está esse noroeste forte aqui? Né? Então foi uma situação atípica mesmo, a frente entrando de oeste, né? De oeste para noroeste, bem diferente, tá? Por isso os índices de acerto mudaram bastante também. Então os índices de acerto foi uma novidade desse mês que o Natan trouxe, e a gente vê que está totalmente associado à dinâmica da atmosfera, né? A trajetória das massas de ar, das frentes, né? Inclusive se pega mais Congonhas ou Guarulhos, né? Então é legal essas análises para a gente ir fazendo essas relações, entendendo essa dinâmica, né? Fazendo essas percepções. Isso é bem legal. A gente fazendo mês a mês, a gente vai começar a ver que algumas coisas se repetem, e aí ajuda a gente a ter um reforço positivo e entender alguns mecanismos, e outros que vão mudando, são sazonais, né? Então, por exemplo, maio já era para ter mais eventos de fog, e a gente viu que esse mês foi seco, em maio quase que não teve, aquelas entradas de brisa, aqueles tapetões que pegam Congonhas ali, praticamente não teve, né? Esse mês foi bem menos, né? Agora, já em junho, a gente já está tendo um mês mais úmido, né? Então, o cenário já está um pouco diferente. Então, a primeira novidade foi essa avaliação das previsões, e a segunda, para a gente encerrar a reunião, é uma novidade bem legal, que a gente está desenvolvendo uma ferramenta para que o piloto converse com um agente de inteligência artificial por WhatsApp mesmo. Você conversa com ele, pede a previsão, da onde para onde você quer ir, você põe o código ICAO ali, e ele vai te dando, você vai interagindo com ele. E se em último caso você não estiver satisfeito com o que ele te ofereceu, você pode consultar o meteorologista, né? Então a gente está desenvolvendo essa ferramenta, então tem agentes da #Cell, tem o Eco, o EcoMusk, é um dos cérebros aí desenvolvendo isso, aliás, é o precursor da ideia da coisa, ele que começou a fazer, e a gente viu que a ideia era muito legal. Então resolvemos colocar a coisa de uma forma mais profissional, mas profissional parece que o que ele fazia era amador, né? Mas assim, de uma forma sistematizada, né? Em servidores, para que não dependesse de uma pessoa do Eco ficar monitorando. Então, a gente está com uma empresa, a COG, os caras bons de TI, de inteligência artificial, de ciência de dados, que estão profissionalizando o negócio e vão permitir que a gente avance e vá além do que o Eco tinha feito, né? Então, a gente está em processo final da implementação desse agente. Então, nos próximos dias, ou no máximo semana que vem, a gente deve estar disponibilizando para vocês começarem a interagir lá e trazer um feedback para a gente do que vocês estão achando, porque como qualquer ferramenta, né, computacional, ela vai melhorando à medida que a gente usa e percebe onde melhorar, né? Então essa é a novidade bacana, legal aí para a gente encerrar a reunião de hoje. Legal, show. Beleza? Muito bacana. Valeu então, pessoal. Obrigado aí. Obrigado. Valeu, Giovanni. Até a próxima. Até mais. Obrigado, Natan. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado Tchau, tchau. pela presença.